gente aqui também da Universidade Estadual, alunos nossos, professores nossos. Muito bom que vocês vieram. Pessoal, eles costumam atrasar um pouco, mas eles vão chegando, viu, Paula? Não, é a magia da aula. A gente começa a dar aula, o povo começa a Aí aparecer. a turma vai chegando. De qualquer modo, eu queria muito agradecer a professora Paula Vermeste, lá da Unesp de Prudente, querida, grande estudiosa, uma youtuber. Você é uma youtuber, Paula? Já dá para dizer isso? Olha, isso aí já começa os problemas, que é assim, os alunos lá da Unesp sabem que faz uns anos já, que os alunos pedem, professora, faz vídeo, põe no YouTube, professora, faz vídeo, põe no YouTube. E eu me recusava, né? Aham. Enfim, não era, assim, a minha intenção virar youtuber, não. Mas eu tenho visto você está saindo muito bem. Continua, viu? Obrigada. Aí eu entendi depois, Ângelo, eu fui entendendo ao longo do tempo, por que os meninos pediam que, assim, se você for no YouTube Brasil, acho que todo mundo aqui tem lá suas horas do YouTube, né, para assistir YouTube, os conteúdos que estão lá costumam ser muito ruins, né, de divulgação científica. São conteúdos muito ruins. E na área de história, isso, eu acho que está muito ruim mesmo. Eu não fazia ideia. Tem canais no YouTube que tem vídeos sobre a história do Brasil e tudo mais, que são muito complicados, assim, do ponto de vista, não cita fonte, não cita bibliografia. Aham. E aí eu acho que os alunos estavam querendo, assim, que eu até rebatesse alguns vídeos do Olavo de Carvalho, esse povo assim, Pelo amor de Deus. Não dá, porque, por exemplo, assim, a internet brasileira, de vez em quando, tem umas polêmicas, né? Nazismo ser de esquerda, aquelas Meu coisas assim Deus, que o povo fala no meu YouTube. Deus. E aí, mas eu resolvi, porque isso foi no meio do isolamento, aí o que aconteceu? Eu acho que já é um tema aí para a gente pensar, né? A arte na pandemia, né? O tema aí que a gente pega Aham. hoje. Que é assim, os meus alunos, eu sou professor da Unesp, do campus de Presidente Prudente, eu dou aula no curso de arquitetura e de geografia, e na primeira semana do isolamento, Ângelo, foi bem no início do negócio. Os meus alunos mandaram uma carta. Eu tenho uma turma agora de 70 alunos matriculados em História da Arte 1, que é uma disciplina obrigatória para arquitetura e uma disciplina eletiva para geografia, uma turma grande. A turma me mandou uma carta, na primeira semana do isolamento, dizendo que eles não tinham conseguido com a disciplina, por vários motivos, tá, gente? Aí tem questão de acesso para alguns, tem questão de pessoas que já estavam enfrentando adoecimento de familiares ou pessoas próximas. Tinha uma série de problemas e o pessoal pediu, então, para que eu não seguisse com a disciplina. Só que, ao mesmo tempo que os alunos pediram para que eu não seguisse com a disciplina, eles pediram ao velho pedido, professora, faz vídeo no YouTube, que a gente quer vídeo no YouTube sobre arte. Então, que não fossem os conteúdos da disciplina obrigatória, mas que eu falasse um pouco sobre arte no YouTube, que eles diziam que ficava faltando conteúdo sobre isso. E aí eu refleti muito, assim. Como eu falei, eu nunca tive a intenção de ser youtuber, não era. Eu sou professora, né? Aliás, é uma das críticas que o pessoal faz na educação à distância agora, da pandemia, né? A gente está sobrecarregado, as plataformas são complicadas, enfim, depois a gente pode discutir isso, mas a arte, questões de pintura, escultura, música, cinema, teatro, dança, o pessoal sempre pede, Ângelo. O pessoal sempre pediu. Isso é uma coisa que sempre pedia mesmo, tá? Faz anos. E também faz anos que eu trabalho com extensão universitária. Né, eu cheguei a fazer um curso na biblioteca nossa lá, um curso noturno, era um curso gratuito, era um curso aberto a todos, esse curso fez muito sucesso, infelizmente, as pessoas da cidade gostaram muito.
você ter uma ideia, Ângelo, o pessoal até da Câmara dos Vereadores me deu uma medalha de honra ao mérito por causa do curso, enfim. O pessoal gostou bastante. O pessoal das escolas da região também sempre pedia, os professores da rede e tal. E aí eu meio que bolei um curso, tá no YouTube, se alguém quiser assistir, inclusive, né? De alguns videozinhos sobre obras de arte e alguns conceitos básicos de história da arte. E eu fiquei muito surpresa, porque fez muito sucesso. Ao acesso, o pessoal comenta, o pessoal gosta. E aí eu comecei a pensar, porque acho que aí foi o Ângelo e a gente começou a conversar e o tema surgiu, né, Ângelo? Dessa coisa de arte na pandemia. Como que está sendo importante? Como que está sendo relevante? Como o pessoal está buscando a informação? Sabe? Como o pessoal quer que fale sobre pintura, escultura, dança, enfim, cinema, teatro, música. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que eu tô pensando muito nisso, até é o que eu queria, assim, compartilhar com vocês, que a arte, as diversas formas de expressão artística, não são acessórios na vida das pessoas. Elas não são apenas lazer e entretenimento. Elas não são apenas aquilo que você... Olha o Mário Cal aí. O Mário Cal é artista, desenhista, o Luciano do violão. Tem uns artistas aqui, tá? Os artistas vieram em peso aqui junto para falar sobre a arte. Opa! A arte, as artes, então, elas são fundamentais na vida da gente. Elas são algo que a gente não consegue viver sem. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Muitas vezes a gente ouve que arte é algo só para a elite, que a arte é algo só para os iniciados, que a arte é uma coisa só para quem tem dinheiro, só para quem consegue viajar, para quem tem acesso. E isso não é verdade. A arte, ela é uma coisa que é universal, ela é para todos. Então, é a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, assim. E na situação do isolamento, a gente precisa... Eu não consigo, não sei vocês, mas eu não consigo ficar sem ouvir música, eu não consigo ficar sem assistir filme, eu não consigo... A gente consegue ficar sem a série do Netflix? A gente consegue ficar sem história em quadrinhos? Né? Aí o Mário aí falou, né? A gente consegue ficar sem desenho animado? A gente consegue ficar sem... A gente não consegue. Então, é muito curioso isso, né? Eu acho que o isolamento, ele está trazendo para nós, repondo para nós, essa importância fundamental da arte nas nossas vidas. Isso é uma coisa que todo mundo está escrevendo para mim, todo mundo pede. E por que as pessoas querem aula de história da arte no meio de uma pandemia, gente? Não é só para se distrair. É porque esses conteúdos, eles falam ao coração da gente, eles falam ao sentimento da gente, eles falam à razão da gente, ao nosso entendimento do mundo, da nossa visão de mundo. E principalmente em momentos de grande sofrimento, de dor, de perdas, de... Todos nós, se nós não perdemos alguém para o Covid, nós perdemos o nosso cotidiano, nós perdemos o contato com os nossos amigos, nós perdemos a nossa vida. E é nesses momentos que esses conteúdos que a arte traz para a gente, eles são muito importantes. Não é questão só de consolar, não é questão só de entreter. É uma questão de uma expressão de vida, de uma expressão de... Não tem como a gente ficar sem arte. Né? Eu acho que todos nós aqui, em algum momento de isolamento, isso não é todos os dias, você passou por alguma coisa que um artista fez, ou que um grupo de artistas fez, ou que... Artistas do mundo todo, né? E o louco disso tudo
Eu digo louco porque aí eu acho que é uma questão, assim, um dos desafios que a gente está enfrentando agora. Que muitos artistas no Brasil, eles estão enfrentando muitas dificuldades no isolamento. Muitos artistas, principalmente os artistas da performance, quem é músico, quem é dançarino, quem é ator, atriz, ou trabalha no teatro, as pessoas que são ligadas às artes, das chamadas artes da performance, essas pessoas, elas estão enfrentando muita dificuldade financeira e muita dificuldade profissional, laboral, vamos dizer assim, né? Eu até fiz um videozinho aí sobre essa questão de um programa, porque eu não sei como é que está a discussão aí em Tumbiara, Ângelo, mas aqui em Campinas existe uma discussão de renda mínima municipal para artistas ou profissionais da área de cultura. E essa discussão ela é uma discussão muito importante agora, porque para muitos artistas essa questão da renda mínima ela está... Então, ao mesmo tempo que é um período exato, né, Rosenda? Essa pandemia está assolando a vida de todos, exatamente, né? Ela triturou muitas coisas da gente, né? Muitos trabalhadores. Porque aí tem uma outra reflexão que eu queria trazer para vocês, que é a seguinte: os artistas, então, a arte, o que é arte? A gente fala arte. O que é arte? Arte é uma palavra em latim que deriva de tecné do grego. Então, lá no início, no pensamento greco-romano, a arte tem a ver com técnica, com ofício, um ofício. Os artistas são aqueles que se especializam em ofícios, diversos ofícios, e esses ofícios, então, os artistas são trabalhadores, tá? Lá na origem, então, no pensamento grego, você não tem uma diferença entre arte técnica, entre arte e artesanato, como a gente tem hoje. Né? A gente tem uma diferença, uma separação entre arte e artesanato. Então, quem é artista e quem é artesão. Isso na origem não existia. E para os gregos, isso eu acho que é importante a gente falar também, todo mundo que exerce bem um ofício é um artista. Então, a pessoa que cozinha bem, a pessoa que toca bem um instrumento, a pessoa que varre no chão bem, a Adriana aqui de Campinas, ó, tá com a gente. Oi, Adriana, aqui do Museu de Campinas. Muitos amigos queridos vieram atrás de mim, tá vendo? Eu sou popular. Então, o que acontece? Todo mundo, no pensamento grego, na origem, todo mundo que exerce bem um ofício é considerado um artista. Evidentemente que pessoas que exercem bem um ofício, elas eram reconhecidas socialmente. Enfim, as pessoas reconheciam e tudo mais. Percebam, então, que... Por que eu estou falando isso? O artista, ele é um trabalhador. Embora, muitas vezes, ele seja colocado na categoria de intelectual, embora, muitas vezes, ele seja colocado num lugar social um pouco ambíguo, tá? Por que eu estou falando isso? Muitas vezes sai na imprensa, né? Tal cantor ou tal artista ganhou milhões de reais, ou o outro artista, vamos pensar no Romero Brito, né? Vendeu uma tela em Miami por milhões de reais e tal, não sei o quê. E aí a gente fica com a impressão que o artista, ele faz parte da elite. Né? Esse artista que tem sucesso comercial, que tem sucesso de mercado, como ele é bem remunerado pelo que ele faz, então, muitas vezes, o artista, ele aparece como da elite. Só que a gente não pode esquecer que, para cada Romero Brito, vai ter um monte de desenhistas e pintores, né, Mário? Que não vão vender telas por milhões de reais. Né? Que por trás do Wesley Safadão, que faz a live dele, que ganha milhões, e que milhões assistem e tudo mais, tem os músicos que tocam com Wesley e que não ganham tão bem assim. Ou que... Não, você está de sacanagem com esse Romero Brito, a Luciana aqui. Pois é, essa questão do sucesso do artista, muitas vezes ele
cria uma ambiguidade para a gente, né? A gente acha que esse artista, então, ele tem acesso a coisas da elite e tal, então, mas o artista é um trabalhador. E a maior parte dos artistas brasileiros está na mesma condição da classe trabalhadora brasileira agora. Ou seja, os trabalhadores brasileiros estão lascados, gente. A gente precisa reconhecer isso, né? A Roseli falou com razão, né, Roseli? Então, não são só os artistas, né? Todo mundo está lascado. Eu estou falando da classe artística porque eu acho que aí a gente precisa pensar na classe artística com mais carinho. Talvez a gente tenha que pensar nos artistas brasileiros, as pessoas da área de cultura, com mais carinho. A gente deixar de entender esses trabalhadores como trabalhadores de uma área acessória, de uma área supérflua. Essa que é a grande questão. A Adriana está fazendo assim com a cabecinha, porque ela trabalha em museu, ela sabe o que eu estou falando. Quem trabalha em museu, quem trabalha em galeria, quem trabalha em teatro, quem trabalha em cinema, nós estamos vivendo isso na pandemia. A gente não está prescindindo do trabalho deles. Tá? Em relação aos museus específicos da minha disciplina História da Arte, gente, desde o início do isolamento, os museus se esforçaram muito para digitalizar os seus acervos, para deixar acessível visitas virtuais. As equipes estão trabalhando dia e noite para nos responder sobre coisas que nós precisamos, museus do mundo inteiro, mas eu estou falando dos museus brasileiros, que correram, todo mundo correu no Museu Brasileiro para fazer uma fanpage, ou para alimentar essa fanpage, e tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho. O vídeo que a gente assiste, a música que a gente ouve, a live que a gente... Tudo isso é trabalho. A arte é trabalho. Tem alguém por trás disso. Então a gente precisa também, às vezes, quando fala arte com A maiúsculo, muitas vezes parece que é um negócio assim que está lá longe da gente. Que a gente precisa ler muito para entender. Que a gente precisa... E não é isso. Não é. Aí falou do Romero Brito, aí o pessoal riu. Professor, eu gosto do Romero Brito, isso tem problema? Não, não tem problema. Você pode gostar do que você quiser gostar. A questão do gosto é uma questão pessoal, e é uma questão que ela tem a ver com coisas emocionais, enfim. A gente pode educar o gosto da gente? A gente pode mudar o gosto? Evidentemente que sim. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência também. Você começa gostando de uma coisa e depois você vai gostar de outra. Em geral, os museus do interior, todo mundo está se esforçando muito, Adriana. Eu tenho visto o esforço das equipes, assim, esforço mesmo, sabe? Então, assim, voltando, né, na reflexão. Tá ficando claro, gente, os pontos que eu estou elencando aqui? Porque, assim, voltando então nessa questão do gosto. O gosto, ele é uma coisa pessoal. Não se sinta culpado por você gostar de nada, tá? A primeira coisa que eu falo para os meus alunos, a primeira coisa que eu falo nos cursos de extensão, você pode gostar do que você quiser gostar. Isso não é o problema. Pode ouvir sem medo, eu falo para os meus alunos, safadão, tudo que vocês quiserem ouvir, vocês ouvem, não tem problema não. Agora, o que todo mundo precisa refletir, independente do que você goste, arte é trabalho, artista é trabalhador. Artista merece respeito. Muitas vezes os artistas não têm, eles não têm esse respeito na sociedade, eles não alcançam esse respeito. E aí eu também entro na questão da indústria cultural, tá? A gente está vivendo uma fase do capitalismo em que um braço do capitalismo é uma indústria de bens culturais. Isso o Adorno e o Horkheimer falaram lá na década de 50 e tal, esse é um texto polêmico da dialética do esclarecimento e tudo mais, mas o fato é, você tem uma indústria que gera bilhões de dólares por ano e que produz bens culturais. Netflix, gente. Netflix é uma plataforma, eu nem sei quanto que o Netflix gera por ano, assim. Se alguém tiver aí pode até falar. Agora, no isolamento, nem sei, né? Eu acho que o Netflix deve estar... Quanto que eles estão ganhando, né?
Então, assim, professor, você é contra o Netflix? Não, gente, eu não sou contra o Netflix, não. Eu assisto Netflix, não é isso, não. Eu acho que tem coisas muito boas no Netflix, inclusive. Mas é só uma observação sobre a questão das plataformas e de quanto as pessoas estão ganhando com o trabalho dos artistas. Tá? Isso é uma coisa. YouTube também, né? O YouTube também é uma plataforma que ele gera, nem sei quanto que ele gera. O que todo mundo, eu acho que precisa refletir a gente como consumidor, como cliente, como espectador, como os mecanismos que estão por trás. O cara defende isso. Boa O cara noite. postou num vídeo de um crente. Ah, cara, esse filho é bom. Tá, esse crente aqui. E o ministro da Educação, rapaz, me sinto empalhado. Não vem atrapalhar desse jeito. Ô, Anderson, fecha o microfone aí, Anderson. Isso é o queimado mesmo. Fechou, pronto. Então, o Luciano está dizendo aqui, por mais que me doa, tem que admitir isso. Gosta do que for até do safadão. Entendo a arte como trabalho. Stephanie, os meus alunos do Nesp, aliás, entender que arte e trabalho é o que nos leva a entender de que maneira, em que sentido, até que ponto se pode dizer incompetência ou oportunismo de certos artistas. A crítica à arte é muito rasa sem essa perspectiva crítica. Sim, concordo, Luciano, que é assim. Gente, cadê a moderação? O Ângelo está aqui quieto assistindo, o Luciano. Para de ser chato. Então, eu falo, essa questão do artista como trabalhador, por que eu estou falando isso? Porque eu convivo com o artista. Então, vamos falar do artista, esse bicho artista. O que é o artista? Onde vive? Como se alimenta? O que faz? Hoje no Globo Repórter. O artista, o Mário está rindo aí. O artista é uma pessoa que ele não tem o dom de Deus, tá? Eu não estou fazendo nenhuma crítica a um discurso religioso, não, gente. Vocês podem acreditar, se vocês quiserem acreditar, não tem problema, não. O artista é uma pessoa que tem uma habilidade e que ele treina muito, ele trabalha muito para ele conseguir exercer aquela habilidade. Eu já dei aula em cursos de arte. Aliás, eu comecei a minha carreira dando aula no curso de artes plásticas aqui da Unicamp, como estagiária. Depois dei aula para música, dei aula para dança. O que eu observava dos artistas, dos meus amigos artistas? Observo. Eu sou uma curadora cercada de artistas por todos os lados. Todos os meus grandes amigos são artistas. Eu me dei conta disso outro dia, que eu sou uma pessoa que todos os grandes amigos são artistas. Os amigos mais antigos e tal. Com exceção de um, que é o Luiz Fernando, que é sociólogo, o resto não é artista. O que eu observo, então, dos meus amigos artistas? Que existe uma mistificação dessa questão da vocação artística. Isso muitas vezes é mistificado. Diz assim, a pessoa tem um dom de Deus, aí ela vai lá e exerce o dom de Deus para o bem da humanidade. O artista é uma pessoa como qualquer outra, que tem uma facilidade, uma habilidade, ele treina essa habilidade, ele educa essa habilidade, ele vai atrás de cursos, de formação e tudo mais. E esse dom desse artista é usado para... A Karen é artista também, esqueci da Karen também, formação de artista. Esse dom dessa pessoa é colocado a serviço da gente, evidentemente, da humanidade, dos outros e tal, mas isso é o meio de vida dessa pessoa. Né? É a profissão dessa pessoa, na maior parte das vezes. Então, a gente vive num país em que os artistas, eles muitas vezes não têm acesso à formação, oficial, uma formação de escola ou de universidade. Muitos artistas nossos são autodidatas, ou eles têm formação na oficina, ou eles têm formação, enfim, na vida. Isso não invalida de maneira nenhuma o trabalho deles, nem o que eles fazem, tá? Agora, isso também coloca muitos dos nossos artistas numa posição social um pouco desprivilegiada ou uma posição social um pouco complicada. Eu acho que aqui todo mundo
pode pensar nisso, né? Quer dizer, então, às vezes você tem o exercício da função de artista não ser respeitado, ou aquela pessoa não ser bem remunerada, ou aquela pessoa não ter os direitos dela reconhecidos. E isso eu acho que a gente precisa conversar também aqui no Brasil. A gente estamos conversando pouco sobre isso. E a gente está conversando pouco sobre crítica de arte. O Luciano falou, para quem não é meu aluno, ou para quem está chegando agora, existe uma diferença entre história da arte e crítica da arte. São duas áreas que são correlatas, mas elas não são a mesma área, tá? Em história da arte, a gente estuda os artistas, os movimentos, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, mas tem uma parte da história da arte que não faz análise de valor ou análise de, vamos dizer assim, que vai incorrer nessas questões do gosto ou vai incorrer nas questões de técnica, de excelência técnica e tudo mais. A crítica de arte, ela foi muito forte no Brasil, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Nós tivemos grandes críticos de arte na nossa imprensa, no século XIX, no século XX, Mário de Andrade, Ferreira Goulart, para citar alguns, e faz tempo que a crítica de arte ela sumiu da nossa imprensa. É uma pena. A gente tem pouca crítica de arte nos nossos periódicos e nossos sites. E, às vezes, por essa falta da crítica de arte, a gente não consegue saber o que as pessoas estão produzindo em arte hoje no Brasil. Tá? A gente tem pouca resenha, a gente tem pouca informação sobre o que os nossos artistas estão fazendo. Se você não tiver um amigo artista, ou se você não acompanhar muito de perto aquela expressão, aquela coisa da arte, você às vezes perde. Eu acho que o Luciano pode confirmar aí, Luciano, né? Como você não tem um bom periódico, você não tem gente escrevendo sobre música, por exemplo, que é a área dele, a gente não consegue saber o que o pessoal está fazendo. Aí, qual que é a minha dica? Assim? Dicas de como enfrentar a selva escura da arte, né? Primeiro, eu acho que sempre seguir os artistas, seguir os canais, as coisas que eles estão fazendo e tudo mais, mas também pensar nessa coisa de seguir, interagir, tentar ler, tentar se informar, tentar buscar mais a respeito. Acho que qualificar um pouco a informação que a gente tem. Tá claro, gente? Tá todo mundo quieto aqui, não sei se eu já me excedi aqui, vocês vai botando aí a ordem, o Ângelo. Até aqui tudo bem, gente? Acho que Maravilha! tá todo mundo quieto aí. Esse Google Meet, gente, quando o pessoal fica quieto, você fala assim, ai meu Deus. Não, se for para não ficar quieto, vocês avisam aí que eu sou o primeiro a zoar o barraco. Pode Então faz contar uma comigo. pergunta aí, Luciano, vai. Já que você tá aí todo se querendo, faz uma pergunta aí, vai. Não, eu acho maravilhosa a maneira como você está colocando, porque assim, saiu uma pesquisa recentemente, eu não sei de qual instituto, né, que disse que a arte é a área menos essencial em termos de pandemia, né? 70% das pessoas parecem responder que a arte não é essencial. Mas eu tenho certeza absoluta que essas pessoas, logo depois de responder a essa pesquisa, foram ouvir sua musiquinha. Entendeu? Foram ver o seu filminho, foram assistir o seu Netflix. Então, assim, é por isso que é importante uma crítica como a que você faz, Paula, que não leve em consideração se o Wesley Safadão é bom ou se é ruim. Eu brigo com os meus colegas aqui em defesa da pesquisa sobre o funk, pra você ter uma ideia. Entendeu? Que a minha classe é totalmente preconceituosa em relação a essa forma artística, e a gente tem que saber analisar tanto a música de concerto quanto qualquer manifestação artística de forma, não vou dizer neutra, né, Paula? Você pode achar uma palavra melhor, né? Mas de uma forma que não toque esse problema do gosto, né? O problema do gosto aí que tá. Eu acho que porque aí tem uma coisa que a gente precisa falar, que é o seguinte, boa observação. O gosto, como é que ele se forma? Ele se forma desde a infância e tem a ver com as experiências emocionais nossas.
Por isso que eu acho complicado você qualificar gosto logo de cara, entendeu, Luciano? Porque a pessoa pode gostar de uma determinada coisa porque o pai dela gostava, porque as pessoas do bairro dela gostavam, porque aquilo faz sentido para ela, ou tá ligado com uma experiência de vida determinada. Eu acho complicado a gente começar vou falar do funk agora, né? Já que você citou. Que eu acho que a grande polêmica aí da internet brasileira, da arte aí, é o funk. O funk, ele faz muito sentido para muita gente. Que está na comunidade, que está no baile, que está... Então, assim, é complicado para quem está de fora daquele círculo, daquele segmento social, daquela classe social e tudo mais, a gente dizer que aquilo é uma porcaria e pronto. Você pode não gostar, você pode não ouvir, você pode não... Mas é complicado você estender o seu guarda-chuva de gosto para as outras pessoas. Isso não impede da gente discutir, da gente debater, com respeito e tudo mais, a respeito do que acontece, do que, enfim. No isolamento, o que eu estou observando? É isso que você falou. Existe um consumo intenso, até porque a gente está isolado, a gente está em cada um na sua casa e tudo mais. As pessoas estão acessando, elas estão assistindo, elas estão ouvindo, elas estão buscando informação. Então, não dá para dizer que a arte não é essencial. Que a arte não é serviço essencial. Em qualquer de suas formas, né? Posso só completar minha intervenção? Quando puder aí. O que eu acho que a forma como você abordou o problema faz a gente pensar no seguinte: a questão de abordar a arte como trabalho, né? Por causa da nossa organização do trabalho, da organização do nosso sistema de produção, é que a gente tem que considerar a arte um trabalho. Porque o objeto essencial da arte, ele é a própria humanidade. Quer dizer, o material, né? O material com o qual os artistas trabalham é a humanidade, é a linguagem, é o sentido, né? É a reflexão, é a capacidade de combinar. Eu tenho uma filha, né? Você conhece bem, né, Paula? Conheço a filha dele é minha afilhada, Ângela. Sua afilhada, né? Sua afilhada está aqui com 2 anos e 3, aí batalhando na pandemia, está tendo que aturar os pais dela 24 horas por dia, coitada, né? Não sei nem a madrinha aqui para ajudar, né? E a gente vê assim, como que ela se comunica, como que ela existe no mundo. A maneira de uma criança existir no mundo, a maneira da criança interagir no mundo é artística, é fundamentalmente artística. É através da exploração do espaço, da exploração da linguagem, né, da montagem, da concatenação de figuras de linguagem, de sentido, que são em tudo semelhante ao que os artistas fazem, né? A capacidade de discernir a escuta de uma criança abaixo de 5 anos de idade é idêntica à capacidade de discernir a escuta de um adulto músico, né? Quer dizer, uma criança ela é capaz de diferenciar sons, de criar sentido com sonoridade, exatamente como um músico treinado. É o adulto não treinado em música que categoriza os sons entre bons e ruins, entre justos e injustos, perfeitos e imperfeitos, e ele acaba condicionando o gosto de uma forma muito precária, né? E preconceituosa. Para a criança não existe essa distinção. Então, ela tem tanto interesse na escuta quanto um adulto músico. Então, assim, a sua observação, ela diz respeito a esse problema, que eu acho que é da própria vida humana, né? Que tudo é capitalizado. Então, tudo tem que ser visto enquanto força de produção. Então, o artista também tem que ser visto como uma força produtiva, né? Mas eu acho que a gente tem que manter em mente isso, porque resolve a questão da contradição. Se a gente for observar do ponto de vista da utilidade na pandemia, de fato, um violonista não tem muita utilidade, né? Mas se a gente for observar do ponto de vista daquilo que nos torna humanos, gente, humano não é pagar conta. Humano não é ganhar dinheiro para pagar seu aluguel, isso é desumano, ao contrário. Todas as atividades econômicas que a gente diz que são essenciais, né? Então, a engenharia, a medicina, todas essas profissões, elas não mexem com o lado essencial do ser humano. A gente pode falar em ser humano a partir do momento que a gente tem linguagem e tem criação de sentido, que é o foco principal da arte. Não sei se Luciana, eu agradeço muito a colocação que você colocou. A professora está entre nós. Boa noite, professora Ana Flávia.
O que acontece? Eu vou responder, tem duas questões aqui, uma da Adriana e da Rosiane. Ensino artístico no Brasil. O ensino artístico no Brasil, ele é entendido como acessório, ou como supérfluo, ou como, enfim, algo que não precisa, as crianças não precisam. O que, para mim, na minha avaliação, é um grave erro. O ensino artístico, ele é uma coisa importantíssima, fundamental na formação das crianças. O Luciano está falando aí de existir da criança ser artístico, é isso mesmo. A criança, ela vai se expressar fundamentalmente através da música, da dança, do teatro, da brincadeira, o lúdico. É fundamental que as nossas escolas, que o nosso sistema de ensino repense essa questão do ensino artístico ser acessório ou supérfluo, ou só nas escolas de elite as crianças terem acesso a um bom ensino artístico. Isso é uma questão. Eu acho que a gente precisa refletir isso nas nossas licenciaturas, a gente precisa refletir isso na universidade, quando a gente está formando educadores, quando a gente está formando professores, essa questão do ensino de arte é imprescindível, e a gente está discutindo pouco. Não sei como é que está aí em Goiás, mas aqui no estado de São Paulo, tá, Ângelo? No estado de São Paulo, a gente tem discutido pouco isso nas nossas licenciaturas. É uma briga minha na Unesp em relação a isso. Em relação ao ensino artístico, então, tem duas perguntas aqui. A Adriana Barão perguntou, ela aqui do Museu da Cidade de Campinas, uma querida minha amiga Adriana. E sobre a censura de faixa etária, nos museus informamos que tal obra é classificada para maiores de 16 anos, para nos proteger de reclamações. Mas esses adolescentes estão vendo erótico em outros suportes, filmes, etc. Gostaria de não precisar classificar. Qual a sua opinião? Aí, Adriana, você sabe melhor que eu que tem a questão da legislação, do conselho tutelar, que às vezes coloca o pessoal do museu numas enrascadas, né? Você tem que colocar a sala especial, você tem que colocar a sala reservada e tudo mais. Para mim, na minha cabeça, eu acho que a gente precisa sempre pensar no serviço educativo do museu, como que a gente afina o discurso do serviço educativo do museu, e como a gente faz o guia da visita, adequando a linguagem para cada público. Isso é um trabalho danado, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, você sabe disso melhor que eu, mas aqui refletindo, debatendo aqui entre nós, né, eu acho que a gente precisa, talvez, repensar um pouco essa questão da linguagem e das regras. Eu vejo que o serviço educativo dos museus está com dificuldade por causa da legislação e por causa das expectativas dos pais e tudo mais, as escolas, enfim. Eu pensaria em cada caso ser um caso, cada peça ser uma peça, enfim, dá trabalho mesmo, tá? Eu acho que é o principal, o grande trabalho agora do serviço educativo. Concordo com você, gostaríamos de não precisar classificar. Dependendo do acervo, eu sou favorável a não classificar, e eu vou explicar por quê. Se você está lidando com acervo de cultura material, acho difícil essa coisa da classificação. Você vai classificar o quê, né? Você está falando, sei lá, eu penso do pessoal do Museu de Arqueologia lá de Araraquara, pegada de dinossauro, pegada de dinossauro, não tem muito que, né? Dependendo do acervo, o próprio acervo, assim. Agora, dependendo do que você vai fazer, eu acho que aí, antes do pessoal entrar na sala, tem que ter o serviço educativo, só que às vezes a gente tem dinheiro para ter serviço educativo, enfim. Espero ter respondido, Adriana, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco no serviço educativo aí, como que a gente faz a mediação. Eu sei que você trabalha com isso muito bem, você não, mas eu acho que em alguns museus o pessoal está com um pouco de dificuldade nisso. Mas não é culpa deles, como eu falei. Eu acho que é um debate mesmo público que a gente tem que fazer, né? A Rosiane colocou aqui, o problema da maioria das pessoas com funk é a letra das músicas que falam muito palavrão, coisas que não queremos que nossos filhos fiquem pronunciando. De fato, Rosiane, aí tem uma questão assim do conteúdo, né? O conteúdo que você quer que os seus filhos acessem. Você como mãe, você como tia, ou enfim, uma pessoa que está junto com a criança, você tem todo o direito de censurar, de não deixar, de não permitir o acesso.
Agora, uma coisa que eu acho que precisa discutir é a seguinte, que eu acho que toda mãe aqui já passou por isso, né? Então, você restringe o acesso, mas aí vai na casa do familiar, o familiar está ouvindo, ou na escola, ou enfim, né, no mundo. E aí, a questão da educação da criança, estética, passa muito no conversar, usando a linguagem que a criança entenda, que aquela música não é legal, ou que aquele conteúdo não é legal, tudo mais. A internet é muito terra de ninguém. Eu confesso para você que eu, como mãe, se eu fosse mãe, eu sou madrinha, eu não tive filhos, mas eu teria muita dificuldade com essa questão do YouTube. Eu acho que o YouTube está falhando muito na pré-censura para crianças e adolescentes. O pessoal tem contado para mim que o negócio está complicado ali, sabe? Tem que discutir a plataforma. A plataforma, ela precisa. Não tem como. Plataforma para criança e para adolescente, ela tem que ter censura, gente. Isso, enfim, a faixa etária, ela tem que acontecer. Aí, Rosane, a única coisa que eu te digo eu acho que cada momento tem que ser conversado. Cada momento tem que ser conversado. Não tem jeito. Para criança e para adolescente, tem que. E é uma luta inglória. Eu não vou falar, né? Ensinar o padre a rezar a missa aqui também, não. Agora, eu tô achando, e a gente precisa refletir. Para criança e adolescente, o mercado artístico, ele gera muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Esses conteúdos que estão no YouTube para criança e para adolescente, que são muito visualizados, eles são muito acessados, é muita grana envolvida. E aí parece que tem pessoas que trabalham com isso que têm interesse que certos conteúdos sejam veiculados para crianças. Isso que a gente precisa discutir. Quem que está por trás daqueles conteúdos, né? Eu não sou favorável, gente, à censura ao discurso artístico, porque eu acho que o discurso artístico, ele tem, ao artista a gente tem que dar o direito de experimentar, ele tem o direito de fazer o próprio discurso do jeito que ele queira. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que, para o público, você tem questões de acesso. Eu não sei se está ficando claro, gente, é uma questão difícil mesmo. Ao mesmo tempo que você lida com a liberdade do artista, você também lida com questões em relação à recepção do que ele faz, né? Então, a gente precisa dosar as coisas, a gente precisa refletir juntos e debater as coisas. Não é tão simples e não são coisas que vêm prontas, que vêm dadas, assim. A gente precisa, cada momento a gente precisa estar. Olha como é que a arte é uma coisa essencial, gente. A gente discute muito arte, a gente nem percebe. No nosso dia a dia. O que os nossos filhos vão assistir, o que nós vamos assistir, se esses conteúdos, o que eles estão trazendo para nós, quem são os artistas que os produzem, sobre os discursos. Então, eu acho que tomara que tenha ficado claro para vocês. Eu não sou favorável à censura a nenhum artista, mas ao mesmo tempo eu entendo que os discursos, eles precisam ser acessados de diferentes formas, principalmente na internet. Eu estou falando do isolamento, voltando ao nosso tema, né, Ângelo? A arte no tempo do isolamento, quer dizer, eu acho que as plataformas, elas às vezes são um pouco falhas aí na questão de selecionar os conteúdos para as crianças e para os adolescentes. Alguém tem mais alguma questão, gente? Acho que não sei se está ficando claro aí o discurso, não sei se respondi, Rosiane, respondi, né, Rosiane? Tem que conversar, não tem jeito. Concordo com você, eu como mãe também eu me sentiria incomodada com certas... Só fazer um parênteses, gente, tem uma outra indústria que é acoplada à indústria cultural e que nós discutimos pouco, que é a indústria pornográfica. E na questão do isolamento, eu li um dado, parece que essa indústria pornográfica ela está ganhando bilhões e bilhões mais do que ela já ganhava na questão do... E aí eu acho que isso aí a gente precisa também refletir sobre isso, assim, os efeitos psicológicos do isolamento
e o que a gente está acessando na internet. O que nós estamos consumindo na internet. Porque tem conteúdo muito complicado, né, por aí. E tem muito discurso que não é muito legal, não. Legal. Que bacana, Paulo. Tantas informações. Deixa eu só dar uma lida aqui no que as pessoas colocaram. Adriana, Rosiane. O Felipe Neto é artista. A Joyce fez uma provocação aqui. Sim, a Joyce. A Joyce é terrível. O Felipe Felipe Neto Neto, é artista? eu acho que ele é um performer. Eu gostaria de uma outra parte aí, se for o caso, porque acho que foi eu que trouxe o assunto do funk, né? Claro. Claro que sim. Não, mas aí avisa quando, porque eu acho que eu tô cortando a Paula. Eu vou falar sobre o Felipe Neto. A Joyce fez a provocação aqui. Ela colocou, o Felipe Neto é artista? KKKKK. Os youtubers, eles se tornaram artistas, sim. Tá? E aí eu vou explicar porque, ó, a polêmica aqui, ó, polêmica, professora Paula, polêmica. Meu sonho é tornar uma artista. Rosiane, você já deve ser. Youtuber é o seguinte, eles são artistas performáticos, tá? Eles trabalham com performance. A performance, ela é um tipo específico da arte contemporânea que ela dá muito o que falar, tá? Marina Abramovic, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma artista que nasceu na antiga Iugoslávia, ela é uma grande performer, né? Performer imensa, ela tem coisas dela que são lindas. Acho que o vídeo que todo mundo conhece da Marina é que ela estava numa exposição em Nova York e ela fecha os olhos, as pessoas sentavam na frente dela e ficavam 3 minutos olhando para ti em silêncio, uma coisa maravilhosa, porque a pessoa sentava, Marina com o vestido vermelho, né? Ela sentava, fechava os olhos, alguém sentava na frente dela e você ficava 3 horas, 3 minutos, 3 horas, enfim, ficava o tempo que você quisesse olhando para a artista. Em vez de você ficar olhando para a obra da artista, você ficava olhando para a artista. É uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sempre olha o que o artista fez, a gente nunca olha para o artista. E aí tem a gravação das reações das pessoas no que acontecia. Tinha gente que chorava, tinha gente que queria bater na Marina, tinha gente que pirava, enfim, né? Então. E aí aparece o ex-companheiro dela, um momento muito emocionante e tal. O Felipe Neto é artista? Eu diria que sim, ele é performer. Os youtubers, eles criam personagens, eles criam personas e eles criam discursos. Alguns youtubers, eles moldam essas personas e esses discursos de um jeito muito curioso, tá? Isso é muito curioso de assistir. Quando você pega o canal da pessoa, às vezes ela começa de um jeito e ela vai se transformando numa outra coisa ao longo dos vídeos e dos patrocínios e dos recebidos e tudo mais, e a pessoa vê outra coisa. O Felipe Neto, ele começa a trajetória dele falando de videogame. Não sei se vocês lembram, né? Ele falava de Minecraft, ele falava de videogame. E aí ele foi criando um personagem, ele foi criando uma linguagem com os seguidores dele e tudo mais, e para nossa surpresa, ele mudou o rumo. Isso aqui que está dando, né? Ele foi mudando. Então, agora, ele se tornou uma personalidade, e ele está, inclusive, se colocando contra, politicamente, o governo e tudo mais, né? Ele foi para o Roda Viva, ele saiu no Roda Viva muito melhor do que muita gente. Alguns youtubers, eu colocaria eles na categoria apresentadores, como apresentadores de televisão, como comunicadores, né? Essa figura do comunicador. Alguns, eles tendem para uma coisa mais jornalística, alguns tendem para uma coisa mais humorística, alguns tendem para uma... O YouTube, ele é, sim, uma plataforma de gente performer, né? Agora, no que isso vai dar, a gente não sabe, tá? Porque tem muito interesse financeiro no YouTube. E aí é uma outra reflexão que eu deixo. O Felipe Neto, ele tem falado disso, né?
A questão dos patrocínios das grandes empresas e do dinheiro que rola no YouTube, gente. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que rola no YouTube. Então, as meninas devem já conhecer as youtubers que dá maquiagem, né? Tem menina que faz vídeo de maquiagem, já tá com 5 mil reais de produto no vídeo, olha. 5 mil reais. A Avon patrocinando, Boticário patrocinando, grandes empresas patrocinando. Então, isso aí, essa coisa do patrocínio do YouTube, eu que agora sou meio youtuber, né? O pessoal tem me acompanhado aí no YouTube. Se você não tem o patrocínio, o teu vídeo cai lá do feed e ninguém te assiste, né? Então, acho que também aqui todo mundo já deve ter visto, quando você entra no YouTube, tem os vídeos patrocinados, tem os vídeos que estão na frente lá. O quanto isso é perigoso, né, gente? O quanto isso na disseminação de conteúdos aí que não são muito legais. O Luciano quer falar do funk. Vai, Luciano. Eu tava trocando a fralda aqui, desculpe. Mas eu acompanhei. Eu acho que, de novo, a Paula coloca uma questão que é fundamental para a gente pensar, né? Que é a questão da arte em duas chaves, né? A arte como um componente do mundo do trabalho. Isso é uma coisa. Aí tem o outro aspecto que a gente precisa pensar, é na arte enquanto o nosso gosto. Tá? E a gente às vezes fala do funk assim como um exemplo extremo. Eu tenho só que alertar, né, as pessoas assim, que eu sou violonista clássico, que é a forma mais careta e quadrada de artista da música que existe, né? Ninguém é mais conservador no gosto que a gente, ninguém é mais moralista na mensagem artística do que a gente, né? Os violonistas são assim extremamente conservadores em relação à forma e à técnica. Então, às vezes eu trago o funk como um exemplo extremo que vai contra tudo que a gente imagina, né? A noção de tecnei do funk, a noção de linguagem, a noção, todas essas noções são extremamente problemáticas, né? Mas é isso que a Paula falou, né? E eu complementaria. A gente fala mal desse gênero, mas nas comissões de formatura das faculdades de medicina sempre tem lá o DJ tocando funk no final da festa de formatura. Né? Quer dizer, é um gênero musical consumido pela classe média, né? Quem Mas não gosta? ele foi apropriado, Luciano, e aí tem problemas Sim. também. Tem muito Sim, problema. eu sei que tem uma bibliografia gigantesca para fazer essa transição que eu tô descrevendo aqui de maneira ligeira, né? Mas assim, isso reforça a ideia de que nós não podemos confundir as duas instâncias, né? Uma coisa é o que nós temos todo o direito de gostar daquilo que a gente quiser e de não gostar do que a gente quiser, de restringir o acesso dos nossos filhos. A gente aqui faz uma triagem violenta no YouTube, né, no que ela escuta. E a gente tenta botar ela para ouvir mais a variedade, o máximo de variedade, né? A gente expõe ela a gêneros musicais muito ecléticos, né? Mas eu acho que é todo o direito dos pais selecionar aquilo que as crianças vão ouvir. Agora, isso é diferente da gente fazer seleções de obras e artistas a partir de uma orientação de gosto, né? Que a gente viu como que ficou, assim, no começo da ascensão do fascismo no Brasil, pelo menos na sua fase mais recrudescida, né, ali para o ano 2016, 2017, né, a polêmica que deu um nu masculino, né, com uma criança dentro da faixa etária que estava anunciada, quer dizer, a criança estava com a mãe, quem mais responsável do que a mãe, né, para conduzir a criança a uma determinada exposição artística. E isso valeu uma comissão de inquérito no Senado. Pouca gente se lembra disso, mas o Magno Malta chegou a levar uma cidadã para uma comissão, para uma CPI no Senado, né, para uma comissão, para ela prestar esclarecimentos de por que ela estava andando com a filha dela em um ambiente onde tinha um nu artístico masculino. Né? Isso é uma forma de fascismo e é uma ferramenta fascista a gente confundir a questão da convivência com determinados gêneros musicais e do direito que todos temos de gostar e não gostar, né? Confundir isso com o mundo do trabalho e com as diversas camadas sociais onde a gente se relaciona, tá? Estou tentando falar isso muito dentro do que você está falando, né, Paula? Então, mas eu acho que aí, Luciano, só fazer, antes de você fazer a colocação, Rosiane, só vou responder aqui o Luciano rapidinho, tá? Que é o seguinte, esse caso aí, é evidente que a polêmica, ela não estava
no tema, ela estava no entorno, que é muito um recurso que o pessoal está usando hoje em dia. Você não está discutindo a obra em si, você está discutindo questão de moral, você está é outra coisa, você não está discutindo aquilo que aconteceu, você está fazendo um estardalhaço do entorno. Exatamente, essa mão dupla, né, que está confusa, que não é esclarecida quando a gente começa a discutir. Então, só que aí o que acontece? Você está falando de um país que tem, aí vai falar do Brasil, né? Violência contra a mulher, você tem abuso sexual, você tem um monte de questões sociais gravíssimas, e o pessoal você percebe? Tirar o foco dos verdadeiros problemas. Que enquanto o pessoal estava discutindo lá a questão do artista, do performer e tudo mais, um monte de outras coisas muito mais terríveis do ponto de vista da violência estão passando. Em relação ao funk, eu só queria dizer uma coisa, precisa tomar cuidado, porque a classe média branca, universitária, se apropria de uma coisa, isso ela já fez em outros momentos da história brasileira, e isso reforça as estruturas do racismo estrutural, as estruturas do que é estruturante, que é o racismo. Precisa tomar cuidado com isso, porque assim, enquanto a gente fica discutindo a bobagem lá, você está perdendo de vista o que realmente precisa discutir. Política pública de educação, saneamento básico, resolver o problema de acesso de escola. A gente está desfocando. Isso está acontecendo muito na internet brasileira. O pessoal está discutindo o sexo dos anjos, quando, na verdade, pode falar, Rosiane, pode fazer sua colocação, por favor. Boa noite a todos. A minha colocação, quando eu falei em relação ao funk, que eu até gosto de algumas músicas que quando as pessoas ouvem, eu falo, mas você é evangélica e você escuta esse tipo de música, por exemplo, eu gosto de atitude feminina, de algumas músicas que ela fala. Uma das minhas preferidas é Rosas, né, que fala, inclusive, sobre a violência, né, no lar, a violência contra a mulher. Então, assim, a minha filha, eu tento muito, porque eu passei por uma fase, digamos assim, eu tenho 3 filhos, os 2 mais velhos têm 18 e 19, e eu tenho uma bebê de 2 anos e meio. Então, assim, quando eu vi a minha filha pela primeira vez fazer um quadradinho de 8, a mais velha, eu quase infartei. Porque, tipo assim, não, o que ela está ouvindo? O que isso vai trazer benefícios para ela? Porque eu acredito assim, existe a arte benéfica, né? Toda arte é benéfica para algum grupo social, igual que quando a gente escuta as pessoas falar sobre o funk da favela, é a vivência que eles vivem, então a gente tem que respeitar, porque o que eles falam é o que eles estão convivendo, né? A gente que mora aqui no interior de Goiás, que já não vê tanto, a gente fica meio assustado com isso. E é uma coisa normal, porque não faz tão parte da nossa cultura, né? É o que eles vivem, e não é o que a gente vive. A gente vive digamos assim, em culturas diferentes que não tem tanto viver, né? O viver. Então, eu acredito assim, toda cultura é válida, igual eu falei, eu até coloquei aqui que um dia eu sonho em ser artista, né? Eu participo de um grupo de teatro aqui da cidade de Tubiara, né, que a gente faz teatro infantil para crianças, né, menores, a gente tenta trazer uma arte que a maioria das pessoas não tem, né? Eu acho que esse é dos poucos grupos que tem aqui em Tubiara, que faz esse tipo, faz apresentações para crianças. Eu falo que eu quero ser artista porque eu faço curso de pedagogia e eu pretendo um dia ser a professora louca. Eu quero ser a professora, aquela tia que as pessoas vão lembrar, porque eu me inspiro em professores assim. Eu acho que você tem que passar pela vida de uma pessoa e você tem que marcar aquele momento, né? Assim como eu citei a música. A música, ela faz parte da vida de todas as pessoas, inclusive daquelas que não acreditam na arte. Porque todo mundo tem a sua trilha sonora, né? Todo mundo tem. Aquela música passada. Todo mundo. Rosiane, é muito bonito o que você falou, porque, assim, o educador ele tem um papel crucial nessa questão da formação estética, tá? É na escola mesmo que muitas crianças e adolescentes vão
ter contato com vários conteúdos e tal. E o teatro, para as crianças, é fundamental, assim. Cidade que não tem teatro para criança é uma cidade triste, é uma cidade que, sabe? E aqui em Campinas mesmo, a discussão nossa é que os profissionais da área de teatro, que trabalham com teatro infantil, eles estão na base daquela discussão que eu falei para você da renda mínima. E são pessoas que dedicaram a vida, tá? Tem gente que 40 anos dedicados a teatro infantil. 40 anos as pessoas estão ali na luta, sabe? Então, assim, e aí aquela coisa bonita que a gente lembra da canção do Milton, né? O artista vai aonde o povo está. Esse pessoal aí, literalmente, está onde o povo está, né? É o pessoal da linha de frente aí. Então, eu fico pensando, sabe? A diferença que vocês fazem aí e como a gente tem que preservar o pessoal das artes da performance, sabe? Como que a gente tem que entender como que é muito importante o trabalho. Não é pouca coisa, não pense, não. E não desista, viu, Rosiane? Não desista. Espero, viu, Ângelo, que eu seja convidado para ir presencialmente a Itumbiara, conheça a Rosiane e o grupo dela, né? Porque tem um filme que eu gosto muito, gente, que está no YouTube, chama A Dança dos Bonecos. É um filme mineiro que foi feito na década de 80, o Elvésio Raton. Depois ele fez outros filmes, né? E esse filme assistam, A Dança dos Bonecos. E é a história de um senhor de uma cidade do interior de Minas, bem pequenininha, foi filmado em Bichinho, a cidade de Bichinho. E ele é um mestre bonequeiro, ele tem uma netinha que fica com os bonecos, e aí aparece uma trupe de artistas, e é o Wilson Rey, que foi o ator que mais fez filmes. Acho que o Wilson Rey está no Guinness, no livro dos recordes, que eu acho que foi o ator que mais fez filmes na história do cinema. Foi o nosso Wilson Rey. E essa trupe de artistas, e o mestre bonequeiro é a netinha dele. E o que é ser artista no interior do Brasil, gente? É muito bonito esse filme, A Dança dos Bonecos. E fala exatamente dessa questão do teatro para as crianças assiste, Rosiane, tá no YouTube, A Dança dos Bonecos. É lindo o filme, é lindo o filme. É muito bonito. Vou assistir, sim. Sabe o que é mais incrível? É que, assim, ainda tem um preconceito muito grande, né? Com os artistas. Sim. Itumbiara é uma cidade pequena, e eu vejo, assim, infelizmente, no nosso meio profissional, que existe ainda muito preconceito, porque, igual, esse grupo que eu estou te falando, ele é Ai, gente, dá até um branco agora. Fiquei emocionada. É o grupo da Silene Maria do Nascimento, eu acho que alguns conhecem ela. Ela faz muito bem, ela é apaixonada pelo que ela faz. Mas eu vejo, assim, ainda pessoas que olham torto, sabe? Que falam, assim, que ela é louca, que... Um preconceito muito grande. Pessoas que não conseguem fazer o que ela faz, mas conseguem colocar para fora coisas ruins, sabe? E o que eu acho incrível nela é que ela é uma pessoa que ela traz o bem, a alegria, sem dar bola para porque essas pessoas negativas faz ou fala a respeito dela. Eu acho muito, muito bacana. Eu me inspiro muito nela, porque ela é aquela professora loucona, coloca aluno para fora, dá banho de mangueira, e leva, e no meio do expediente, a Secretaria da Educação fala assim, Silene, eu quero que você faça uma apresentação em tal lugar, quando você vê ela tá vestida de pata, uma pata gigante, para fazer a apresentação, Páscoa, ela tá de coelho na escola para receber seus alunos, de das bruxas, ela tá de bruxinha. Então, assim, eu acho muito bacana, eu acho que faz uma diferença muito grande na vida daquelas crianças. Pode não fazer na vida dos adultos, não, mas na vida das crianças eu tenho certeza que faz na vida de pessoas que acreditam nesse tipo de trabalho. Na verdade, faz na vida de todo mundo. Só que tem gente que vai envelhecendo mal, vai ficando rabugento, e vai dizendo assim, o artista é louco. É sempre o artista louco, mas o artista, ele não é louco. Às vezes o artista, ele tá falando de coisas que ninguém quer ouvir. Às vezes o artista é aquele cara que tá botando justamente o dedo na ferida. Karen tá se despedindo. Obrigada, Karen. Um beijo. A Dança dos Bonecos. É lindo esse filme, gente.
Rosiane está no caminho certo, está no caminho certo. Aí o Anderson escreveu aqui. A arte é muito ampla, porém podemos dizer que a arte é a forma que o ser humano expressa suas emoções, sua cultura e sua história. Exatamente, Anderson. Sua colocação é perfeita. Onde há presença humana haverá arte. Sim. A gente, em História da Arte, sempre diz isso. Nos primeiros sítios arqueológicos, onde tem Homo sapiens, tem arte. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas nos primeiros sítios arqueológicos, paleontológicos, no início da nossa espécie, a nossa espécie, ela tem como característica, nós enterramos os nossos mortos e nós fazemos registros na parede. A gente desenvolve instrumentos, a gente enterra os nossos mortos e a gente faz registros na parede. Não existe Homo sapiens sapiens sem expressão artística, tá? Não existe. E aí, se você for estudar antropologia, paleontologia, é o que faz o humano ser humano. O Luciano já falou isso, mas a arte, ela é a expressão vital. E ela pode se dar de várias formas, né? Como a gente sabe, mas o teatro, viu, Rosiane, ele é uma das formas mais antigas e uma das mais poderosas. Tá? A gente acessa muita coisa muito importante, muito básica das nossas emoções através do teatro, né? E aí o Anderson coloca assim, enquanto educador, observe que a arte em todas as suas dimensões está pouco presente nas escolas. Sim, infelizmente, isso é uma briga, viu, Anderson? Uma briga antiga minha, desde que eu estava me formando, eu sempre trabalhei com cursos para os professores da rede pública aqui do estado de São Paulo, os professores de arte. Isso é uma luta muito grande, principalmente nas cidades do interior, como a Rosiane falou, viu, Rosiane? Não é só em Tumbiara, não, é em Prudente, é em Campinas. O pessoal no interior tem muita resistência, acha que a arte é supérfluo, que a arte é coisa de rico. Eu já ouvi cada coisa, gente, que a arte é só para elite, que a gente tem que comer, a gente não precisa de arte. Mas como o Luciano falou, né, e como o Rosiane falou, todo mundo tem sua trilha sonora na cabeça, todo mundo tem alguma coisa aí que... E aí o Anderson termina, não tenho dúvida em afirmar que a música, teatro, pintura e escultura podem contribuir para o sucesso do ensino e aprendizagem. Eu sou educadora, ininterruptamente, eu dei aula, aí eu esqueci de falar isso para vocês, eu dei aula em todos os níveis do ensino, do básico ao universitário. Há mais de 20 anos que eu sou educadora. Eu nunca vi música, teatro, pintura, escultura não contribuírem para ensino-aprendizagem. Nunca vi. Pode ser que eu estou falando uma experiência muito limitada, que é a minha, mas eu já dei aula, gente. Eu comecei dando aula em curso pré-vestibular aqui na periferia de Campinas. Eu dava aula de História Geral no curso Herbert de Souza, que é na Vila União. É um cursinho que a própria comunidade fez. Ninguém queria dar aula de História Geral lá, porque História Geral era muito difícil, porque como que vai lidar com Idade Média, com Império Romano, com esses conteúdos que estão tão longe da vida das pessoas. E o que eu fiz foi, a gente tinha um Cine História, a gente assistia filme junto. Eu lembro que o primeiro filme foi O Gladiador, o pessoal gostou de assistir O Gladiador. E depois a gente foi assistindo, até a gente chegar em 2001, Odisseia no Espaço do Kubrick, foi muito legal essa experiência. O cinema está sempre aí nas nossas preocupações, a gente que é historiador, assim. Eu queria terminar, Ângelo, porque a gente já está indo aí para 1h15 de encontro, o pessoal já está também cansado, está todo mundo cansado, né, de live e tal, não sei o quê, reforçando essa questão de que tudo que está acontecendo no isolamento só está reforçando para mim que a gente não vive sem arte. Tá? Aí você pode dizer assim, Paulo, mas você trabalha com isso. Mas você vive disso, você fez disso a sua vida. Sim, eu fiz disso a minha vida.
Eu sou uma pessoa que não fico um dia da minha vida, eu não lembro de um dia da minha vida que eu não escutei música, gente. Desde a infância. E eu sou uma pessoa que escuta de tudo. O meu Spotify é uma loucura, assim. Tem de todo tipo de música. Eu sou aquelas pessoas que gasta dinheiro com o Spotify Premium, porque eu preciso. O Spotify Premium, para mim, é uma necessidade, não é uma coisa supérflua. Agora, o que eu observo de todo mundo que me escreve, todo mundo que pede vídeo, que todo mundo pede live, é que isso está para todo mundo. Tá? Eu fiquei pensando muito, sabe, quando o Ângelo me chamou, eu agradeço o convite dele, é uma honra estar aqui com vocês hoje, para falar isso. Então, assim, uma das coisas mais fortes que eu vou guardar do isolamento é isso. Então, pera lá, a gente precisa repensar a relação que a gente tem com a arte, com os artistas. Não sei se fica claro, sabe? A gente precisa refletir sobre isso. A gente não pode tomar a gente não pode acreditar quando dizem pra gente que a gente não tem direito ao acesso. Sabe? Que só quem tem dinheiro tem direito a esse acesso. Isso é uma mentira. É uma coisa muito cruel, uma coisa muito perversa dizer isso. Que só nas grandes capitais as pessoas podem ter acesso a teatro, cinema, música. Museus, enfim. Não corresponde à realidade. Eu não sei como vai ser para vocês, mas eu sinto assim que, para mim, a minha vontade é sair do isolamento e atuar mais no sentido de ampliar e democratizar o acesso às artes no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter isso como uma luta, como uma das partes da nossa luta. Não sei se ficou claro. Exato, eu acho que a gente precisa repensar muito em relação a isso, assim. E principalmente a gente que vive no interior, tá, gente? Eu estou fazendo, aí me endereçando a vocês de Tubiara. Quem está fora dos grandes centros. Eu achei ótimo o tema da redação do Enem. Eu também achei ótimo. A democratização do acesso ao Brasil. Achei ótimo. Achei ótimo. Porque tem a ver também com a democratização do acesso ao cinema brasileiro, ao que se faz no Brasil de cinema, que é importantíssimo, né? Eu achei ótimo aquele pessoal que passou Bacurau em praça, passou Bacurau em tudo que é lugar, né? Bacurau passou em tudo que é lugar, isso é importante. É muito importante o nosso cinema é riquíssimo e a gente esquece dele. A gente tem esquecido muito do cinema brasileiro, né? Então, é isso, gente, que eu teria a dizer. Viu, Ângelo? Puxa, Paula, que reflexões precisas, viu? Maravilhosas, muito ricas. Né? Talvez você pudesse ajudar, só para complementar, Paula, talvez você pudesse falar um pouco mais da arte como trabalho. Não enquanto, mas como trabalho. Trabalho que, já que é uma categoria tão central na sociologia e na economia, nas ciências sociais, sobretudo, o trabalho como possibilidade de realização do ser humano, né? É pelo trabalho que a gente se faz, é pelo trabalho que a gente desenvolve a língua, o ser, esse corpo que a gente tem é fruto do trabalho. Então, eu chamo muita atenção o que você colocou sobre a arte como trabalho, né? De maneira que é muito difícil identificar o limite de um e de outro, né? Na velha tradição grega, assim. Onde é que começa um, onde é que está o outro, assim? Então,
A arte é trabalho, mas a arte não é emprego, sobretudo numa sociedade como a nossa, assim, é aí que eu quero chegar, né? Exatamente. Porque não é emprego, é uma confusão das pessoas. Aí depois sai, pô, a professora Paula falou um negócio que é trabalho, mas eu sou um músico, eu sou um instrumentista, eu canto na missa, ou canto no casamento do fulano de tal, pô, e eu ganho uma porcaria. É trabalho. É emprego? Não, não, aí que tá. Veja, por que o arte é trabalho? É inclusive um tipo de trabalho que tem uma ambiguidade, que é a seguinte: é trabalho intelectual e manual, né? É um trabalho que tem as duas dimensões, da concepção intelectual e do manual mesmo, do braçal. Por isso que essa ambiguidade da condição social do artista. Aí você falou assim, do músico, né? O músico que canta lá no casamento e ganha uma merreca. Porque o trabalhador brasileiro, no geral, ganha uma merreca, né, Ângelo? Essa que é a questão. O artista, ele é trabalhador. Então, ele sofre a mesma exploração e os mesmos processos de degradação do que a classe trabalhadora está sofrendo. No nosso caso brasileiro, ainda tem que acrescentar questões estruturais gravíssimas de racismo, gênero, na questão do recorte da classe. Então, por isso que tem muito artista muito bom que não consegue ultrapassar essa questão da exploração do trabalho, porque ele está... as outras condições estruturantes estão, enfim, contra ele, né? Paulo, eu conheci, rapidinho, eu conheci no Nordeste alguns artistas. Eles eram violinistas, sabe assim, que nunca foram numa escola de música, e eles eram geniais. Você sabe o que é genial? Genial, dele tocar em qualquer lugar do planeta. Ele é capaz de solar o que você pedir para ele. E eu fiquei olhando aquilo, eu não estou acreditando que você faz isso tudo. Sim. Aí de manhã ele é pedreiro. Sim. E aí a gente olha assim, falei, cara, como é que esse cara não tá dando concerto no mundo? No mundo. Aí de repente você vê uns e outros aí, não é? Que estão aí arrebentando, os caras milionários com bobagem, sabe? Aí a gente pensa assim, poxa, mas tudo bem, cada um pode gostar do que quiser, tudo bem, tranquilo com relação a isso. Mas isso não teria o fato da gente ter que gostar, isso não teria que caminhar para um patamar de mais qualidade, de mais seletividade, ou não? Então, mas aí que eu falei da questão da centralização artística nas escolas. Aí que eu falei que a gente tem que lutar por isso, democratização do acesso. Agora, em relação à questão dos artistas brasileiros, Ângelo, a gente não pode esquecer o seguinte: houve uma cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual em Roma, as artes liberais e as artes mecânicas, porque Roma foi uma sociedade escravocrata. Então, onde você tem escravidão, você tem uma cisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Aqui no Brasil, infelizmente, quando eu vou dar aula de história da arte brasileira, na primeira aula eu digo, gente, básico para entender a história da arte brasileira é a centralidade da categoria explicativa da escravidão na formação social brasileira. Senão você não entende a história da arte brasileira. Entende, Ângelo? Isso é a categoria básica. Não dá para você fazer história da arte brasileira sem falar de escravidão. Porque a maior parte dos artistas brasileiros, até 1888, eram escravos. Ou foram escravos. Ou passaram por essa experiência. Então, é o básico. Pois senão você não entende. Tá? Te respondi, eu acho que te respondi, né? E aí a condição social do artista, ela tá essa é o básico. Agora, em relação a como que a gente vai mudar isso, a educação artística nas escolas é fundamental, é importante. É importante o debate público em todas
as esferas que a gente possa levar esse debate. Na universidade, nas associações nossas, Ampul, Ampox, enfim, de levar na militância que nós temos, movimento social, partido, enfim, onde nós estivemos, que eu acho que cada um de nós aqui estamos em diferentes lugares, né? Cumprimos diferentes funções. Somos educadores na rede pública, somos militantes, onde nós estivemos, a gente tem que levantar essa discussão. Não sei se fica claro, Ângelo, porque eu acho que isso aqui é o básico. Eu falo para os meus alunos, eu dou aula, a disciplina que eu dei mais aula, gente, nesses 20 anos, foi História da Arte Brasileira, que é uma disciplina que é pouco oferecida nas nossas universidades, infelizmente. Tá? Primeira aula de História da Arte Brasileira. Eu falo, gente, não tem o que fazer. Nós vamos ler alguns textos básicos dos historiadores, de discussão historiográfica, sobre escravidão. Porque senão você não vai entender o século XVIII mineiro, você não vai entender o século XVIII no Rio, você não vai entender Salvador, você não vai entender Recife, você não vai entender nada dos nossos acervos. E você não vai entender o que acontece com os artistas hoje. Entende, Ângelo? Porque aí você está falando da formação social brasileira. Você não tem como explicar. Porque senão a explicação ela fica bamba. Ela fica uma explicação, gente, de colecionador de arte. Que fala assim, essa peça aqui do século XVIII mineiro é aleijadinho porque tem o olho amendoado, o dedinho para cima e a roupa para baixo. Isso serve para elite colocar essa peça. Você sabe disso, Ângelo, que você conhece bem no Nordeste, o que foi feito com o Mestre Vitalino e outros artistas do Nordeste, populares, né, de origem popular, que hoje a peça vale milhões, os colecionadores, né, os grandes colecionadores compram, mas não valoriza o artista. A peça é valorizada, mas o artista não. Isso aí é um problemão. E aí entra no mercado de arte. O mercado de arte, gente, é uma coisa. O Gustavo está falando aqui, a arte está ligada a um contexto histórico, exatamente. O mercado de arte é uma coisa que eu nunca quis trabalhar. Eu tenho colegas que se tornaram galeristas, enfim, que fizeram história da arte comigo na Unicamp. Eu nunca quis trabalhar porque eu acho o mercado de arte um negócio complicadíssimo. Tá? Eu já ouvi de galerista de São Paulo que ele estava esperando o artista morrer para as obras daquele artista triplicarem, quadruplicarem de preço. Sabe a pessoa rindo no coquetel, assim, com o drink na mão, falando assim, tô esperando o fulano morrer, porque aí a peça dele quadruplica, triplica de preço. É complicado isso aí, sabe? Também já vi, ninguém me falou, vi pessoas irem comprar xilogravura de artista nordestino, genial, fantástico, um negócio assim maravilhoso, pagar nada para a pessoa e depois você vender aquilo por uma grana no mercado exterior. Tá, gente? Eu só vou terminar com uma reflexão que é o seguinte. Eu cresci no bairro do Cambuci, em São Paulo. E um dos nossos vizinhos se chamava Alfredo Volpi. Não sei se vocês já ouviram falar dessa criatura. Alfredo Volpi era pintor de parede. Né? Ele era pintor de parede. E ele resolveu começar a fazer umas telas e tal, não sei o quê, enfim. E Alfredo Volpi se recusava a dar entrevista por causa dessas coisas. Uma vez uma pessoa foi perguntar para ele se ele era neoconcretista, se ele fazia parte dos neoconcretistas. Ele falou, não, eu sou o Volpi. Porque isso, aliás, eu vou fazer um parênteses, se você quiser, depois eu posso vir um dia, Ângelo, dou um mini curso aí pessoal de Tumbiara, por que é complicado você falar que tal artista tem tal estilo? Fulaninha é impressionista, cicraninho é expressionista. Isso aí são as tarjetas que o mercado de arte coloca nos artistas. Isso tem a ver com valor.
Entende? Como isso é complicado, precisa tomar cuidado. Às vezes, quando você vai fazer a análise de uma obra de arte, você precisa refletir um pouco. Você falou aí, o pessoal falou do contexto histórico, e para você não cair nessa questão que, às vezes, o mercado de arte coloca para a gente. Tá? Não sei se te respondi, Ângelo, mas eu acho que a gente precisa refletir sobre a formação social brasileira aí no caso, tá? Isso é uma coisa. E a outra coisa, a reflexão da Rosiane voltando aqui. Precisa estar na escola. O gosto, gente, a gente pode trabalhar isso, a gente pode pensar isso, a gente pode refletir isso, a gente pode mudar isso, a gente pode discutir, pode debater. Cada um pode ter o seu gosto, mas você pode aprender a gostar de outras coisas. E é no sistema educacional que isso acontece, gente. É isso. É por isso que a educação artística é tão importante nas escolas. Eu vou morrer falando, gente, que o Darcy Ribeiro, ele estava certo quando ele fez aquele projeto lá para o Rio de Janeiro, para o Brizola, da escola integral que tinha esporte e que tinha arte. Né? Então, assim, dá para pensar, dá para discutir, dá para refletir, mas é a escola, viu, Rosiane? Eu acredito que a escola é um lugar mágico. Eu falo para os meus alunos que estão na licenciatura de Geografia. A Stephanie sabe, né, Stephanie? Outro dia eu falei para ela isso. A escola é um lugar mágico que acontece de tudo, inclusive arte. Acontece guerra civil, acontece greve, acontece bagunça, acontece de tudo, inclusive arte. Escola é esse lugar, tá? E a questão do gosto, ela pode ser discutida, ela pode ser trabalhada, ela pode ser avaliada, ela pode ser, enfim. E, para mim, assim, quanto mais experiências diferentes as crianças tiverem, é melhor para elas. Quanto mais você tiver acesso à informação, coisas diferentes, ver coisas diferentes e tudo mais, isso é melhor. Te respondi, Ângelo? Sim, sim. Contempladíssimo. Eu quero muito agradecer a Paula pela disponibilidade. Nós vamos fazer sim, viu, Paula, um encontro aqui, mas só que a gente quer trazer você mais na frente, depois que essa pandemia, essa sombra viral passar, para você vir se reunir com o nosso povão aqui, com a nossa gente da universidade, e nós vamos discutir arte. Vamos discutir, claro, vamos Porque é um espaço para isso, para essas reflexões, elas são importantes para todos nós. E eu quero dizer que esse encontro, essa live, foi gravada, ela está disponível para as pessoas, para as professoras, para a Universidade Estadual de Goiás, enfim, para as pessoas que gostam do tema e que querem se aprofundar um pouco mais. Paula, obrigado, de coração. Obrigada, gente, povo de Tumbiara, espero que o quanto antes a gente consiga se encontrar pessoalmente e conversar, e também que vocês, um dia a gente possa se ver aqui no estado de São Paulo, Presidente Prudente, que é a minha terra, é um pouco longe, mas que a gente está junto nessa, né, que a universidade pública, ela é o lugar, né, Ângelo? Sim. Ela é desse tipo de reflexão, parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho que é importante a gente, nesse momento, conversar, e agradeço muito, vocês são muito simpáticos e muito queridos, viu? Agradeço muito. Obrigado, professora Paula. Pessoal, e amanhã a gente vai estar com o professor Igor Fuser. Como nem tudo são flores, a gente vai falar de governo Bolsonaro, tá? Vamos falar das relações, sempre tem coisa ruim. Então, a gente vai falar das relações internacionais sobre o governo Bolsonaro. Na verdade, a gente quer saber se aconteceu isso no governo dele, né? E aí, quem vai ajudar a gente a pensar, a discutir isso é o professor Igor Fuser, que é lá da Federal do ABC, uma grande figura, uma pessoa muito interessante. Tá todo mundo convidado, a gente vai soltar o cardzinho e o linkzinho para a gente acessar. Obrigado, Paulinha. Um beijo grande. Foi lindo, amamos. Sai da arte para cair no inferno antes, né? Sai da arte. Exatamente. Sai do céu para ir para o inferno direitinho.
Tava até empolgada para amanhã, mas sobre o Bolsonaro. Oh, foi mal. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. É necessário. Tá bom, Que horas vai pessoal. ser amanhã? Um abraço, queridos. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Ângelo, que hora que vai ser o debate amanhã? Sim, tudo gravado. Tudo sempre gravado e disponível. Que horas vai ser amanhã? Às 19 horas. Aí eu mando para todo mundo de novo, tá? Nos grupos aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Ângelo Cavalcante, um abraço aí. Um abraço. Ângelo, Que bom que Anderson Brasil, aqui do Maranhão. Ô, Caboclo Duro. Professor Anderson, meu irmão velho. Um abraço, querido. Um abraço stalinista para o meu amigo Ângelo Cavalcante, aqui de Imperatriz, Maranhão. É, Dedé, um abraço. Tá bom. Firme. Semana que vem, na quarta-feira eu tô indo aí para o Nordeste. Pois vem, mas não traga coronavírus, não. Venha que nós vamos fazer aqui um churrasco, não, que você chegar. Com a cultura nordestina. Primeira. E traga a professora Paula aí para ela vir comer aqui os aperitivos do Nordeste. Pois eu vou chamar. Eu nem vou levar e nem vou contrair coronavírus. Seja bem-vindo ao melhor governo do Brasil, Flávio Dino, meu amigo. É isso mesmo, Dedé. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau. Monstro.